Oi, gente. E aí, pessoal? Hoje eu resolvi fazer um encontro especial. Até anunciei para a galera um pouco mais cedo, mas a gente estava tão atribulado com tanta conversa por aqui que aí a gente acabou não marcando a hora, até para deixar uma coisa solta também, para criar essa coisa da gente se encontrar e bater papo junto e descobrir coisas juntos e falar de veganismo, abolicionismo, ativismo, né? E de uma vida comum acontecendo normalmente, como todo mundo, com trabalho, com conflitos e tudo mais. E agora que a gente está num momento muito importante da causa, eu tenho feito alguns vídeos ultimamente, a gente teve uma semana pesada, na verdade 2 semanas assim, bem cheias de acontecimentos, né, dentro da visão vegana e tudo mais. E eu me posiciono sempre lembrando que eu sou uma artista, ativista, mãe de uma família vegana, de uma família ativista, mãe do mini vegano, e que a gente tem então uma porção de coisas para falar dentro desse contexto, mas que além de eu não querer ser nenhuma orientadora de nada, não gosto de fazer as ideias parecerem prescritivas, e sim alguém que se propõe a ser uma inspiração, no máximo, e no mais apenas alguém que convida a viver uma experiência diária, cotidiana, de uma vida em busca da ética, da prática, né? Da ética na prática o tempo todo. Eu resolvi que seria muito legal se a gente tivesse a presença de outros parceiros que têm outros vieses para expor do veganismo, né? Nós, assim, como abolicionistas, como ativistas, temos muita coisa para lutar, porque a causa é grande, a causa fala de ética. A ética que liberta os animais é a mesma que liberta os humanos, é a mesma que nos conduz a uma vida pautada em acertos, em buscas mais significativas, uma vida infinitamente mais cheia de significados, né, de presença. E só que a gente tem um monte de amigos incríveis, de parceiros incríveis, fazendo trabalhos incríveis e tendo condição de orientar, de nos orientar dentro de outras áreas do veganismo. O que nós tivemos que lidar essa semana que tornou tudo tão agitado? As questões da vaquejada, lei e política. Eu expus a minha parte, mas ela tem infinitas outros caminhos para a gente elucidar. Então hoje eu tive o imenso prazer de poder bater papo com o nosso super parceiro Eduardo Pacheco, e a gente está aqui hoje para ir conversando. E legal é que assim, essas conversas que a gente está tendo tem uma interatividade fantástica com parceiros que estão do outro lado, cheio de dúvidas, de curiosidades, de interesse. E além disso, nós temos uma outra facilidade muito boa, que é de deixar esses vídeos registrados, de deixar esses vídeos assinados embaixo. Olha, fomos nós que falamos, e se precisar superar essa nossa fala, a gente vai continuar estudando até superar essa fala, e quando a gente superar a fala, a gente volta a falar de novo. Fala né? e refala, sim. E aí, por falar em falar, eu que sou uma matraca, adoraria ouvir hoje o Eduardo expor algumas coisas pra gente. E nós vamos ficar de olho simultaneamente nas perguntas das pessoas, na participação das pessoas. Mó legal, dá pra ver, né? Oi, pessoal. Obrigado, né? É um prazer estar aqui. E eu acho que a gente precisa conversar um pouco, né, sobre o momento que a gente está vivendo no veganismo e, enfim, e toda essa transformação que a gente vem causando, né, recentemente. Se a gente pensar lá para 2012, por exemplo, né, antes disso, 2010, se alguém dissesse que era vegano, essa pessoa ia ser chamada de maluco, sabe? Era maluco. Aí, só que aconteceram algumas coisas e as pessoas começaram a ver que o que a gente está fazendo não é uma questão de preferência pessoal ou coisa do tipo. A gente está fazendo uma alteração que é sólida e uma alteração em toda a estrutura moral e das instituições, entende? E isso chegou no STF, chegou no Senado, sabe? Chegou na Câmara dos Deputados, e isso virou o centro de uma discussão que é muito maior, né? Que, enfim, a vaquejada, né? Ela só representa um caminho que a gente já está trilhando há muito tempo, né? Que a gente aconteceu lá com, enfim, com o Instituto Royal, né? Com a liberação dos animais. Depois a gente teve algumas leis
que começaram timidamente a proibir, né, os testes em animais. Depois teve a invasão de uma fábrica de chinchilas, retiraram os animais de lá. E, de novo, leis, ainda com falhas, mas proibindo essas práticas. Depois a gente teve Porcas do Rodoanel, né, aquele acidente com o caminhão. E toda aquela mobilização, aquela coisa em tempo recorde. Então, assim, ali a gente conseguiu fechar alguns matadouros pequenos, ilegais, mas a gente saiu daquela irrelevância para uma discussão constante, cada vez mais presente na sociedade. E a gente ganhou a oportunidade de mostrar que o movimento vegano, que o movimento abolicionista, não é um movimento adolescente, não é uma moda, né? Não é um delírio de pessoas entusiasmadas e emocionadas em busca de transformar o mundo em Shangri-La, no mundo ideal. Sim. Na verdade, o que a gente mostra o tempo todo, porque a gente experimenta na própria vida, é que a prática da ética na vida cotidiana, ela é uma coisa perfeitamente aplicável, é uma coisa perfeitamente possível. Agora, o que a gente precisa para isso? Precisa somar forças. Aliás, eu esqueci de falar que eu tenho feito vídeos subsequentes e as pessoas já sabem mais ou menos a que vim e quem eu sou, que eu sou artista, ativista, que eu sou escritora, bailarina e etc. Mas eu queria falar que eu tenho falado muitas vezes, o movimento vegano, ele é cheio de gente que tem muitas habilidades, que se dedica a estudar, que tem referências. A sabedoria não é nossa. Nós estamos apoiados na sabedoria de mestres que a gente se dedica e se debruça a estudar todo o tempo e experimentar algo que já foi inclusive postulado. E o Eduardo Pacheco vai falar um pouco do que ele faz, qual é onde ele se baliza, porque essas ideias veganas, elas não são da nossa telha. A gente é um grupo de maluquinho que resolveu ter uma ideia delirante a respeito de um mundo perfeito. Não. Nós temos muito embasamento, nós temos gente assim incrível por trás desse movimento. Fala aí, Eduardo. Tem um bem-TV solto voando por aqui. É muito louco. É o Bentinho, muito louco. Mas, então, eu tenho uma participação no ativismo, né, muito voltado para o direito, e eu também tenho uma participação acadêmica, né, eu escrevo textos, escrevo artigos a respeito, e eu faço parte de um grupo ali na USP, né, que é o Grupo de Estudos de Direitos Animais da Universidade de São Paulo, né, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é o GEDA. E lá a gente estuda vários autores, enfim, a gente tem uma visão bastante ampla, a gente testa hipóteses, vê o que funciona, vê o que não funciona, discute coisas como nesse semestre a gente está discutindo a ciência e a consciência propriamente dita dos animais, né? Então, quais os elementos científicos a gente tem para provar a consciência? E essas discussões, elas desembocam em ações práticas, que aí já abra, né, uma organização que eu estou fundando, já tem um tempo que eu estou trabalhando nela, tem outras pessoas maravilhosas nessa organização, mas a gente endereça processos judiciais, né? Então, por exemplo, a gente discutiu muito a vaquejada lá no GEDA e a gente começou a ver o que poderia fazer, o que não poderia fazer agora no caso da vaquejada. Eu até fiz um texto recente dando sugestões para as pessoas, para a gente conseguir interferir e tal. E agora, eu entendo pelo menos que a gente precisa sair de um momento em que a gente só pensa, que a gente só fala e para o momento em que a gente age, sabe? O veganismo ele não pode mais ser uma questão de grupos, uma questão de moral interna, mas ele precisa transbordar para a sociedade. Isso precisa ir para as instituições. E é por isso que a gente está agora, né, lutando para que a vaquejada ela seja conhecida, reconhecida como uma prática que não pode mais ser aceita. Entende? E não pode ser aceita não apenas porque nós queremos, mas é porque simplesmente é algo que transborda para a sociedade. E porque não é exclusivamente fundamentado na ideia de que causa sofrimento ao animal. Não é exclusivamente, não é só essa questão. É porque cria uma cultura de exploração em que nós respondemos pelo outro o que é que ele está sentindo. Não, ele não está sentindo nada. Não, ele gosta. Ele está lá porque ele gosta, né? O boi está lá porque ele gosta. Sim, não, ele não sente nada. Temos um protetor de 15 centímetros e aí não vai fraturar o rabo do boi. Então a gente costuma dizer, mesmo que a vaquejada acontecesse tocando música clássica,
clássica e ele caísse, o boi caísse num floco de espuma gigante, isso ainda não seria correto. Sim. Porque é uma cultura de explorar o outro, respondendo por ele que não pode responder, que tá tudo bem. Eu não posso dar uma pedrada na cara de uma pessoa e dizer, não, bem, ela gosta. Se um cara sair hoje na rua, já houve uma cultura machista em que os homens faziam coisa bem semelhante com as mulheres. Sim. E aí hoje, resguardado por lei, por uma espontaneidade, por uma consciência, sim, mas para aqueles que insistem em não ter consciências, o rigor da lei. Então hoje, se um cara bate na mulher dele e alguém vem falar, como você tá batendo na sua mulher? Antigamente se respondia, não se mete a colher. Não, fica quieto que a mulher é minha. É isso daqui, ela gosta, isso não existe mais. Então se a gente encontrar hoje um cara batendo numa mulher em algum lugar... É uma questão pública. Acabou. Tá errado, ele toma. Aí assim, ele vai levar todos os rigores da lei. E é isso que a gente quer que aconteça. Que ninguém precise ficar justificando. O cavalo é meu, eu pego um pau, estouro o olho esquerdo dele para que ele possa continuar andando na rua sem assustar e sem bater na minha charrete. Não, isso. Moço, você não pode fazer. Mas o cavalo é meu. Não, moço, você não pode fazer isso, entendeu? Porque essa cultura de explorar é uma cultura que vai banalizando o sofrimento do outro e achando que não, tudo bem. Ah, tá, não tem problema, é assim mesmo. Como assim é assim mesmo? Não, não é assim mesmo. Sim, o boi ele não quer estar ali, o cavalo ele não quer estar ali também. Né? E ele sai apavorado, com 2 cavaleiros, um de cada lado, ele pega e puxa. Não interessa que tem 90 centímetros de areia para segurar um boi de sei lá quantos quilos. Né? Eu tentei falar ali na Câmara, eu falei assim, então, deputado, então vou te dar uma voadora na praia e tá tudo bem, beleza? Porque tem 3 metros de areia ali, então não dói. Tô achando que não dói. Então, assim, o simples fato dele ser forçado a fazer uma coisa que ele não quer fazer já é uma espécie de violência. Né? E existem outras violências ali que são mensuráveis, né? Não é só usa um protetor de cauda, não, ele caiu ali, a cauda é uma continuação da coluna vertebral, aquilo causa lesões, então tem lesões que são viscerais, né? São nas vísceras e não propriamente na roturas, né? Fígado, de órgãos vitais, de órgãos periféricos, não. Que você não consegue ver na hora. A dor, o estresse, o sofrimento, o medo. A escravidão contínua em que um já nasce condenado a passar pelo mesmo que o outro passou e aí é uma continuidade tipo, já tá assim, deixa, cria paradigma, engessa. E eu acho que a gente não pode criar uma cultura que nos amordaça, que nos engaiola e que nos venda os olhos. Eu tenho repetido à exaustão a frase, cultura ruim, a gente muda, porque cultura é tudo aquilo que a gente escolhe cultivar. E é importante que de tempos em tempos a gente revisite os nossos costumes para ver se eles ainda estão vigentes, porque algumas coisas caem mesmo. Com o tempo, a beleza não é mais a mesma, a estética não é mais a mesma, o sentimento não é mais o mesmo, a biologia não é mais a mesma. Eu sou professora de biologia não é mais a mesma. Então é importante que a gente revisite os nossos costumes e veja assim, isso daqui não funciona mais, não faz mais parte de todo o contexto da nossa evolução, vamos alterar. Gente, é assim, bacana que vocês mesmos já vão deixando as convocações para os movimentos, vai deixando aí, olha, Marcha Paulista pelo Veganismo nesse domingo, vão no MASP, meio-dia, vão chamando, vão falando aí, a gente vai falando aqui, reforçando aqui, vai falando porque é isso mesmo, a ideia que a gente está fazendo é justamente essa, né? Sim. Uma impressão que eu tive lá, é uma coisa que eu já venho percebendo há um tempo e que eu queria passar para vocês é o seguinte: a gente precisa fazer com que isso saia do ciclo dos veganos e vá para a sociedade como um todo, né? Então, lá na Câmara dos Deputados, tinha um deputado que ele era do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul teve agora uma questão recente separatista, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas teve essa questão. E ali ele, pelos rodeios, um deputado que sempre fala das casas das CTGs, as casas de tradições gaúchas, ele apoiou, né, a vaquejada, ele estava junto com os deputados pró-vaquejada. Então, nessa hora, eles não são diferentes, nessa hora, eles não querem estar separados. Na hora de proteger os privilégios, de explorar os animais, eles estão juntos. Então, a gente precisa mesmo, para que isso possa transbordar dos veganos e dessa ética, mas para uma ética institucional e que vá para a sociedade, que a gente consiga consolidar isso nas leis, a gente vai precisar agora de uma força-tarefa, de um esforço conjunto.
Eu acho que é o momento da gente pensar que o que a gente está fazendo aqui não é por nós, é por eles, e a gente precisa agora... Você está perguntando o nome do cara, ela é gaúcha, está perguntando o nome dele. Eu não sei o nome dele, eu vou atrás disso, tá? Eu vou dizer quem é o nome desse deputado. Aliás, façam isso, porque essas conferências que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é quase uma conferência de cúpula. Embora não tenha essa intenção, não é isso que a gente pretenda, mas o que está acontecendo aqui, a gente está junto com um pequeno grupo ainda. Nós ainda estamos muito dispersos. E a ideia é que nós todos nos tornemos acolhedores, de algum modo. Cada um dentro da sua habilidade. Como eu sempre falo, a força da coesão, ela é infinitamente maior do que a força da habilidade individual. Isso. Não importa o quão artista eu seja, o quanto advogado tu seja, o quanto não importa o quão cada um seja uma coisa. O que nos torna realmente fortes é que todos sejamos algo juntos e funcionando como uma incrível engrenagem, que eu sempre uso a metáfora do corpo humano, porque nós temos um sistema intrincadíssimo funcionando naturalmente. Não é assim, ai, olha o fígado, que lindo que ele está fazendo. Não, ele está fazendo, sozinho, ele está sendo o fígado, o pulmão, o coração e todos os outros órgãos. Então é assim que a gente tem que funcionar. Todos nós convidando mais pessoas para aqueles que são simpatizantes e que têm um interesse maior, aproveitem essas portas, esclareçam coisas, né? Não é uma lavagem cerebral, nós não precisamos disso, porque nós temos argumentos fortes o suficiente para simplesmente convidar as pessoas a internalizarem isso de uma maneira natural. Então é isso mesmo, é chamar todo mundo para estar perto. Uma coisa que eu queria colocar a respeito do que vem acontecendo, né, na questão da vaquejada é o seguinte: a gente não pode simplesmente, na primeira dificuldade que aparece, a gente começa a desistir, achar que não vai dar, ficar sofrendo. Esse é o momento que eles precisam de suor, não de lágrimas, entende? Então, assim, gente, a gente conseguiu adiar a votação do projeto de lei 2 vezes, isso não é pouca coisa. A gente chegou no Congresso, isso não é pouca coisa. Eles precisaram trazer 700 caminhões do Ceará para Brasília, isso é um puta de um dinheiro, e eles gastaram esse dinheiro e não conseguiram votar o projeto. Foi adiado do mesmo jeito. Então, assim, a gente precisa continuar nisso, porque quanto mais a gente luta, mais esse assunto fica em pauta, mais as pessoas discutem isso, adquirem consciência, né? Então... E mais gente encontra argumentos, né? Porque Sim. Enquanto a gente está sustentando, alguém se sente mobilizado, se sente útil, descobrindo novas coisas. Então, aí o que a gente começa a conclamar? Os laudos de pessoas entendidas no negócio. Sempre vai aparecer alguém que já trabalhou lá e sabe como é, alguém que já viu e desistiu, parou e sabe como é. Sempre vai aparecer um veterinário ético. Sim. Que realmente tem condições de emitir um laudo técnico assinado embaixo para esclarecer isso com a força da capacidade dele, da autoridade que cada profissional adquire, e isso vai agregando para a causa, consolidando Sim. a causa, né? Vai tornando consistente a nossa luta, porque não podemos ficar pautados só na indignação de viver num mundo que já para nós já não faz mais sentido há muito tempo. Mas isso é uma coisa ainda individual. Mesmo que seja grupo é um grupo de indivíduos. Quando a gente fala de totalidade, a gente fala de totalidade mesmo. A gente fala de coisas que não é unanimidade, que não é hegemonia, mas é a coesão da força e da consideração de cada indivíduo como uma parte do todo. Isso. A gente precisa causar esse transbordamento. A gente teve recentemente 2 notícias muito boas, que foi o apoio do Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Ministério Público Federal. Eles estão apoiando os animais, eles estão contra a vaquejada. A gente precisa mostrar para eles que sim, eles têm o apoio da sociedade, eles têm o nosso apoio. A Associação de Medicina Veterinária Legal, que é de peritos, também apoiou os animais e é contra a vaquejada. Então a gente precisa fazer com que essas instituições elas ganhem mais voz. A gente precisa trazer outras pessoas aqui. Precisa continuar trazendo veganos e trazer pessoas não veganas também. Porque as pessoas adquirem consciência à medida em que elas vão participando da luta, vão participando da construção. Então, o cara que começa não vegano, a menina que começa não vegano, mas ela se sente parte dessa transformação, que é maior do que eu, maior do que ela, maior do que todo mundo aqui, é uma coisa que vai ficar para uma sociedade melhor, é uma coisa que vai ficar para um modelo de mundo melhor. Então, essas pessoas elas começam a entender a nossa perspectiva e não nos olhar como um outro.
entendeu? Que é o que tornou essa história toda tão mais forte, porque os próprios ativistas que ficam se dividindo entre fazer as ações, promover, empreender, promover encontros mas, no final das contas, a gente fica com um tempo reduzido para participar efetivamente dessas ações, porque a gente tenta se equilibrar e fazer um malabarismo com tanta coisa que há uma sobrecarga mesmo. Não é porque a gente não tenha disposição para essa sobrecarga ou para essa carga, mas porque a gente realmente chega uma hora que a gente tem um limite de tempo, um limite de habilidade, de possibilidade. Então, quando a gente está consciente, mas está percebendo que as pessoas entram no supermercado, veem nas gôndolas aquela carnificina, mas existe naquele momento ainda uma questão vertical. Os animais ali picados, vendidos como se fosse realmente normal, né? Alguém diz que aquilo é normal. Isso nascesse na embalagem. Nascesse na embalagem aos pedaços, sem carinha, sem olhinho, aí tem um mamilo aí daquele problema, porque não pode ter mamilo, nada que me lembre que eu tô comendo um animal. Vivo, né? E aí a gente ainda fica assim, ou na casa da avó, no Natal, na casa da tia, a gente ainda tá assim. Mas quando a gente se envolve, se compromete de verdade com aquilo, a gente entra num nível de empatia com o animal, que quando a gente chega na frente do Palácio Central, lá que a gente vê aqueles bois todos ali passando mal, sem conseguir dobrar a cabeça, rígidos de sede, de calor, aquilo provoca um impacto muito grande, que foi o que aconteceu quando tombou o caminhão dos porcos lá no Rodoanel. Sim, sim. Há uma comoção, porque é um chamado para a empatia forçado, de fora para dentro. Não é um movimento de dentro para fora, que é o que a gente busca o tempo todo. Esse movimento do interno para o externo, ele faz a gente realmente desabrochar, fazer uma conexão natural, fluente, como abre flor por aí. Sim. Agora, quando acontece de fora para dentro, esse choque, né? É um choque, é um impacto, e aí é um momento que a gente precisa conter um pouco os ânimos, fazer todo um equilíbrio dos botões para conter um pouco o excesso daqui, puxar para o outro lado e ir equilibrando essas forças e aproveitar esse momento para trazer as pessoas parte dessa transformação, né? E eu acho que é isso, sim. A gente precisa entender que agora é uma mudança de momento. Essas coisas, elas vêm acontecendo com uma frequência, como eu citei. Então, é caso do Royal, depois chinchilas, depois porcas e agora vaquejada, né? Teve um vídeo do Pirula, por exemplo, que ele falou mal do veganismo, do Gary Yourofsky, da outra vez. Que ninguém quer, parece impronunciável. É impronunciável esse negócio. Que é Aí ele falou mal da primeira vez e depois ele fez um vídeo sobre a vaquejada cheio de meia-culpa, se chamando de hipócrita. Então, as pessoas já estão reconhecendo nossos pontos, entende? Eu não preciso explicar para alguém mais que vaquejada, eu estou falando de direitos animais, estou falando de libertação, estou falando de veganismo. Isso cai naturalmente, né? Não precisa ser enfim, eu não preciso ficar construindo um raciocínio. As pessoas já estão associando que a questão é essa. A gente precisa, entendo eu, matar o ativista que existe aqui dentro para fazer nascer o revolucionário. O Alvin Ruff, que é o Prêmio Nobel de Economia de 2012, ele é professor de Harvard, ele é professor de teoria dos jogos, design de mercado e economia. Esse cara, ele tem uma teoria, né? A teoria dele é da repugnância como uma força restritora dos mercados. E com essa teoria dele, ele prevê que o veganismo vai ser predominante em um futuro próximo. Se a gente olha para 10 anos atrás, você não conseguiria imaginar as coisas que existem hoje. Começa a feirinha aqui, daqui a pouco opções veganas ali, daqui a pouco as pessoas sabem o que é veganismo, elas entendem o que é veganismo. E elas já reconhecem toda a importância da gente praticar a ética. Sim. Sem essa coisa de se sentir um herói, né? Porque no começo do que eu estava no ativismo, as pessoas ainda tinham uma coisa de nos acusar, porque é muito difícil, a gente entende que romper um padrão cultural e emocional de conforto não é uma coisa básica. Então, ao invés dessas pessoas reconhecerem que elas têm dificuldade de mudar e de fazer renúncias, elas resolvem tentar justificar a dificuldade delas, descredibilizando a nossa ação ou a nossa capacidade de fazer essa conexão. Bruno, tira a Gaia daí da frente que ela vai se queimar com essa luz. E aí, hoje a gente já percebe que as
pessoas já não fazem mais isso, elas já não tentam dizer pra gente que a gente tá errada, eles sabem que a gente tá numa busca que é correto, que não dá pra falar que a gente ama o gato e que a gente vai comer o boi, porque se a gente cuidar do boi de uma maneira tão próxima e respeitosa quanto cuida do gato, a gente vai reconhecer que ele também tem os mesmos afetos dentro da natureza dele, respeitando inclusive que não é necessário nos ter como referência pra dizer se ele entende ou não, se ele sente ou não, porque qual é a referência que a gente tem? Então, se ele não sentar no sofá, não pedir um copo de chá e não ficar assistindo um seriado, então ele não sente? Ele tem a natureza dele, precisa ser respeitado como a natureza dele. A nossa intenção, inclusive, não é ter um zoológico. Por um acaso e por uma escolha, nós moramos num santuário, nós transformamos a nossa casa num santuário. Mas essas criaturas, eles acabam sendo símbolos para nos lembrar diuturnamente pelo que a gente luta e por que a gente sabe que eles estão aqui numa condição que é infinitamente menor do que eles mereciam estar, que não é o habitat deles, que nós temos que ficar vigilante o tempo todo. Então, eles são nossos símbolos. Mas vegano não quer ter um zoológico particular, a gente não quer viver numa redoma, a gente quer que todos sejam livres. E as pessoas já conseguem reconhecer isso. Isso. E, enfim, as pessoas, recentemente, elas começaram a entender o nosso lado e elas estão com um discurso agora de que não é o que e nem o porquê. O problema é como. Ou seja, vocês estão certos, isso é uma questão ética, mas eu não sei como fazer, não tem como fazer. Tem pessoas que são pobres e tem um índio, não sei aonde. Então, por causa disso, eu vou continuar comendo no McDonald's, sabe? E lembrando que, embora acabe que a gastronomia, né, e a alimentação, a saúde roubem essa cena por razões óbvias, que a gente nem vai ficar falando aqui, mas assim, além do prazer que a comida é, e que ela é uma unanimidade, vai do bebê ao velhinho, sim. Sem exceção. E tem a questão da saúde, que é a própria vida. Se eu não tenho saúde, eu não tenho nem o que fazer, não sou ninguém, não existo, vou morrer. Então, apesar desses dois itens roubarem a cena completamente de uma maneira muito legítima, o que está fazendo as pessoas caírem em si também não é só isso. É o reconhecimento da necessidade de transformar um mundo que vai de mal a pior. Politicamente vai de mal a pior, eticamente vai de mal a pior. Nós depredamos, nós destruímos a natureza, gente, em 200 anos. Sim. Um planeta que tem milhões de anos, nós destruímos em 200 anos, nós acabamos com o planeta, depauperamos o planeta. Sim. Então existe um apelo que ele abarca muitas questões. Que sai do indivíduo, né? Então o veganismo, ele atravessa tanto as pessoas quanto o tempo. Então a gente não olha só para simplesmente o que eu escolho para mim. Isso é uma coisa muito individualista, muito fechada, como se o mundo fosse acabar quando você fosse morrer, como se não existisse um mundo além dos seus olhos, entende? Mas não, é uma postura que quando eu começo a olhar para o outro, aquele outro que eu não tenho tanto acesso, quando eu desenvolvo esse tipo de empatia, eu começo a colocar uma solução e construir uma sociedade que vai para outras espécies e que vai para outros tempos, que vai perdurar, entende? Então, é uma postura de pertencimento ao mundo, né? E não do mundo me pertencer, mas de nós pertencermos ao mundo. O veganismo, ele tem essa abordagem holística, claro, baseado na ciência. A gente baseia em um critério que a gente consegue, né? Ele encapsula, mas você consegue abrir ele, você consegue desenvelopar e você tem várias consequências. A gente precisa de cognição. Não dá pra gente falar em termos abstratos, não dá pra gente falar apenas que os animais sentem, né? Que é uma das nossas hashtags, animal sente, né? Cadê não o dá. veganinho? O veganinho tá por aí, já. O veganinho? Vem cá dar um oi. Isso eu acho importante a gente falar. Que a cognição válida que eu estou dizendo é assim, a aplicação diária na nossa casa, na nossa família, como é que a gente vive, se a gente consome, como que é esse consumo, como que é o uso do que a gente consome, como que é também a questão do descarte, como que a gente lida com o que a gente produz, com o que a gente usa, com o que a gente joga fora, com o que não existe fora, né? A gente está fora para onde? Está dentro do próprio planeta? Está dentro do planeta, uma hora isso vai e volta. Então, é importante a gente colocar todas as pessoas que participam disso, porque se as crianças são afetadas, e elas não são só afetadas, elas são uma fita virgem. As pessoas falam, mas não dá mais para mudar, porque já é cultura. Só que ele está herdando uma cultura que ele não está podendo escolher. Como que vai ser? Ele tem que ter direito de escolher. E ele fala por uma série de outras crianças que pensam a mesma coisa e que não têm oportunidade de se expressar. Então, chamem suas crianças. Nana Sullivan, você está aí?
Porque a Nana Sullivan é uma parceira da causa, super atuante, presente o tempo todo, que presença é uma coisa muito importante, ninguém pode atuar se não está presente. E a Nana tem um sobrinho, né, o Ariel, que ele disse que ele é mini vegano também. Então ele aderiu por conta própria, ele se inspirou no Diego, mas ele aderiu por conta própria, ele falou, não, eu não quero mais comer animal, eu quero participar disso também. E as crianças têm que ter esse direito, porque eles vão herdar esse mundo. É justo um deputado e mais um monte de gente resolver que é um patrimônio, muda a Constituição, faz uma loucura total para assegurar o direito de continuar torturando, mas essas crianças não querem, eles não querem herdar essa cultura. Inclusive os animais, né? Quer falar alguma coisa? Pode falar aí. Pode falar, Eu acho que, tipo, como eu tô falando em nome de todas as crianças, né? Eu acho que como a gente vai herdar esse planeta, eu acho que a gente não tá sozinho, então a gente tem que fazer algo bom. E como os animais, eles também vão herdar esse mundo, infelizmente, de um jeito pior do que nós, eu acho que a gente tem que lutar para que eles tenham o mesmo direito da gente. Então, se o mundo tem que melhorar, é para todo mundo, não apenas pra gente, né? Então, é o que a gente quer fazer aqui no veganismo, é a gente tornar todo mundo igual, não importa a sua cor, o seu pelo, se você tem pena, bico, boca. Todo mundo tem o mesmo direito de vida, de liberdade, é o que a gente quer ter. Eu acho esses coraçõezinhos passeando no Você se distrai. Assim, veganinho de Zoe, coração. É uma graça. Olha só, a gente a bateria do nosso celular tá meio fraca aqui. Eu vou voltar para carregar e a gente vai fazer o seguinte, vamos interromper um pouco, assim o vídeo fica seccionado para as pessoas entrarem em contato, aí a gente carrega e volta daqui 15 minutos para falar de novo mais um pouco, mais um monte de coisa que a gente tem bastante coisa para falar ainda. Beleza. E, gente, se vocês puderem, fala lá no Face que tá rolando, que vai rolar de novo a live, que aí tem mais gente pra ver. É isso mesmo, isso vão aí. participar, aí vocês já falam juntos e vão mandando os recados, onde tá tendo manifesto, onde as pessoas estão se reunindo, o que vai acontecer, tem evento domingo aqui em São Paulo. É importante a gente falar, porque tudo é importante, não tem ação menor, todas as ações são importantes. Sim. Então vamos, coloca aí nos recados, quem tá assistindo, compartilhem o vídeo para todo mundo ter acesso a essas informações, a essa conversa, esse bate-papo, todo mundo participar, vamos espalhar, isso aí é a nossa força de coesão, isso que é estar junto. E é isso aí. Agora é momento de união, né? A gente precisa somar forças, porque eles, do lado dos pecuaristas, da indústria, eles estão somando forças, eles estão se juntando, se unindo. É o momento da gente fazer o mesmo, tá? Eu entendo que é o momento de pôr o nosso ego pro lado. Isso. É isso aí. E fica todo mundo junto. A gente volta daqui a pouco com mais um pouco de bate-papo. Gente, obrigada. Beijo grande. Tchau, aí. vegan.